amiga, que bom estar aqui com vocês no Condec. Eu sou José Florentino, especialista de drogas e álcool pela Unifesp. Também sou mestrando em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp. É um prazer imenso estar aqui com vocês e nós vamos falar sobre prevenção. Uma pergunta que sempre fazem: a prevenção dá certo? Ela tem solução para algumas situações? Olha, gente, a prevenção dá certo, tem solução sim. É uma pena que no nosso país, devido às questões que vivemos relacionadas à política pública, à legislação que não favorece de forma alguma a prevenção. O que nós temos que fazer a partir de agora, já, prevenção. Chegou a hora. Prevenção é a próxima como assunto que nós vamos ter que falar por muito tempo, né? Não importa se a política pública não está sendo eficaz. Não importa se não está tendo fiscalização relacionada aos setores que proíbem a venda de bebida para criança e adolescente, mercados, né, lojas de conveniência, etc., que a gente sabe que é uma grande questão. Não importa isso, vamos fazer a nossa parte. E uma coisa bem legal, todo prevencionista, seja ele quem for, comunidade, aquele que está fazendo seu servicinho, seu trabalhinho na escola, levando de forma competente e por ideal. Esse prevencionista pode fazer parte de uma nova organização chamada a Liga da Prevenção. Pensa nisso, fácil de você tirar informações referentes no Facebook Liga da Prevenção, e também muito em breve no site, mas essencialmente você pode mandar um e-mail para Liga da Prevenção, sem o tio, né, sem o acento, @gmail.com, e aí você pode tirar informações com a gente de como você pode se organizar com todos esses prevencionistas, que não são poucos não, hein? São do estado de São Paulo e já tem 30 cidades envolvidas, né? Isso 30 no último levantamento. Já devemos estar bem acima disso. Pensa que é uma forma de estar juntos, uma forma de estar ligados, uma forma de trocar informações, de ter treinamento e participar desses treinamentos, reciclagem e saber do que dá certo e como você pode aprimorar o seu projeto e fazer com que ele seja sucesso. O êxito depende muito desse aprendizado nosso como profissional, para a gente poder passar para a comunidade, para a família, também para os jovens. Pensa nisso. Isso vai ser bastante legal. É um ponto de evolução que a gente está tendo hoje no estado de São Paulo, unindo acadêmico-científico, prefeituras, organizações não governamentais, prevencionistas que atuam por si, mas principalmente com as entidades de mútua ajuda. Amor Exigente tem uma participação espetacular na prevenção, NA, AA, os seus profissionais e as suas experiências. Então vai ser bem legal. Falando de prevenção, prevenção é chegar antes. Se a gente já fala isso, que a prevenção tem que chegar antes, e se hoje estamos falando de tratamento, significa que a prevenção ficou muito longe, já está para trás, né? Não deu certo. Nós precisamos trabalhar a prevenção em todo o seu teor para que ela seja eficaz. Qual que é o nosso foco? Sempre criança, adolescente. A criança e adolescente o foco para lá na frente a gente ter um resultado bastante interessante. Veja bem, se a gente trabalhou a criança e adolescente de hoje, quando ele estiver adulto, ele será outro prevencionista que vai dar continuidade ao nosso trabalho. E isso é interessante, a gente ter essa reposição de profissionais, né? Bom, e falando de prevenção universal, aquela que é aplicada para todos de uma forma geral. Ela abrange família, ela abrange alunos, escolas, né? Comunidades, ela abrange todos os profissionais de empresa. Aquele que está fazendo o seu trabalho lá, relacionado ao que produz na tua empresa, a prevenção universal vai chegar nele também. Então, quando você pensar em prevenção universal, ela é bem ampla, né? Ela funciona muito bem com sensibilização. Então, você vai até o seu público, sensibiliza, leva exemplos, leva atividade,
ações. Essas ações geralmente são pontuais, não são ações contínuas. Se você quer fazer ela contínua, então ela é um projeto, que tem data de início e data de fim. Mas se for algo contínuo, então ela será um programa. Pensa nisso. Ação pontual, projeto com data de início e término, e programa a dia eterno. Ela vai ser enquanto tiver condição, recurso e impacto, né? Já que você vai medir por indicadores todas essas atividades. Nós vamos falar um pouco de cada coisa aqui, lógico, né? Por mais que o Condec tenha aberto esse espaço, nós não temos condições de falar tudo no tempo que temos para poder passar essa informação. Mas você pode entrar na nossa página no Facebook, que vai ter várias informações e atividades da Liga da Prevenção. Boa parte dessas atividades são gratuitas, são formas da gente passar essa informação e unir prevencionistas, e você pode participar e enriquecendo o seu conhecimento com mais calma, né? E também paulatino, né? Que essas informações serão passadas especificamente. Bom, pensando na prevenção universal, então você pode fazer uma atividade, ela é muito fácil de fazer, né? A prevenção universal chega em qualquer lugar, né? Ela não tem como você medir rapidamente se você teve êxito. O êxito pode ser pela participação das pessoas naquele local, que vão dar o positivo, vão falar que foi muito legal, querem fazer mais perguntas, querem falar ao final, ao término da atividade. Isso também é um registro, que olha, foi boa, né? Mas como é que você vai medir se aquilo realmente teve um sucesso na vida daquela pessoa que participou? Se for um jovem, vai ser um pouco difícil você medir esse tipo de coisa, né? Isso exige um pouco mais de treinamento. Mas enfim, a médio e longo prazo, isso pode ser bastante eficaz. Mas você precisa trabalhar em cima disso quando você montar o seu projeto da prevenção. Foca nisso. Pensa dessa forma para você poder ter no futuro formas de demonstrar que a atividade foi muito legal. Pensando na seletiva, toda vez que a gente fala de prevenção seletiva, a gente pensa na comunidade, que é muito difícil fazer trabalhos. É um trabalho ao ar livre, é um trabalho com poucos participantes, nem sempre tem muitos, né? É um trabalho com jovens e até adultos que já conhecem a substância, já tiveram contato visual, alguns até já manusearam e outros sabem aonde vende, quem que usa. Então você tem que trabalhar com esse público-alvo pensando em que assunto você vai levar para ele como sendo interessante para ele, né? Senão você não vai ter muita eficácia. Imagina que esse jovem, ele já sabe de muitas coisas que você vai falar. E você precisa valorizar isso e levar um pouco de assunto que deixe ele instigado. Uma delas é como é que é feita a substância, né? Então vamos pensar na maconha, como é que ela chega para ele, mas qual é o processo dela anterior. Demonstrar a falta de consideração com quem está usando. Mesmo porque ela vem misturada, ela não tem higiene, ela não tem qualidade, né? Então, para dar um pouco de susto. Um pouco relacionado também a prejuízos do uso, também doenças relacionadas a esse uso, para dar um pouco de choque, né? Para ele poder entender que existe um risco, e esse risco é um risco bastante preocupante, né? Um deles que dá para você citar é a esquizofrenia, né? 9% dos usuários que fazem uso da maconha estão em risco. E o fato de não ter como controlar quem é esses 9% significa que ele está em risco. Principalmente nessa faixa etária jovem, né? De 15 anos, 13, 15, um pouquinho acima, totalmente em risco. Esquizofrenia não é qualquer coisa, né? Uma doença que ela vai se tornar crônica a partir desse momento, né? Ela despertou de forma precoce e vai ter que fazer tratamento pro resto da vida, medicamento de 700 a 1.200 reais, o governo fornece esse medicamento por ser crônico, mas o governo falha, e quando falhar, tem que deixar claro para ele que a família terá a responsabilidade
de custear isso. De que jeito? Vai ter que dar um jeito. Ninguém quer ter um filho surtado, né, escutando vozes, alucinações auditivas, totalmente em situação de risco e colocando outros em risco. Ninguém quer passar por isso, né? Então, pense em passar um pouco disso para ele, né? Enriqueça um pouco mais, tem formas de você conseguir essa informação para poder dar um choque e aí deixar ele pensando, né? Mas essa informação tem que ser contínua. Não pense em fazer uma atividade esporádica a ponto de você ser um profissional que vai voltar durante sei lá quando, talvez nunca mais, né? E pensar desse jeito, como forasteiro, né? Você passa da informação e some, isso não ajuda ninguém, viu? Então não tem como você medir indicadores, não tem como você verificar o impacto e não tem como você dar continuidade. Pensando desse jeito, pensa em fazer um projetinho na comunidade que tenha condição de você fazer essas medições e que você demonstrar o êxito. E aí você pode progredir, logicamente, né? Olha, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Um projeto de prevenção muito bem feito, ele consegue atrair apoios e patrocínios. Pense nisso. Mas assim, não pense em você receber o recurso e pagar as coisas. Pensa em quem foi apoiar, pagar direto o recurso, mesmo porque talvez você não tenha nem notas para poder emitir. Então, se passar direto, é muito mais interessante. A partir daí, quem vai apoiar custeia o que for necessário e a partir daí está tudo resolvido, a sua atividade vai acontecer. Pensa desse jeito, pensa organizado, né? Bom, e se pensar em prevenção indicada? A prevenção indicada é para aquele que já fez uso da substância, está sob o uso da substância. Vamos pensar assim, ó, estreitando rapidamente para a gente poder registrar isso. É uma atividade um pouco mais difícil, viu? Eu sou um profissional que valoriza aqueles que estão realizando a prevenção indicada. Ela é difícil de ser feita, tem que ter um ideal muito forte e o êxito disso ele é um pouco menor se você pensar no impacto. Mas tem uma coisa muito legal, né? A partir do momento que você pega o ritmo de fazer essa atividade, talvez não tenha assim, um reconhecimento muito grande, né? A não ser pela Liga da Prevenção, que está de olho em tudo isso, né? Em todos os profissionais que fazem esse tipo de atividade. Mas tem uma coisa bastante interessante, sabe? Você, como profissional, vai se sentir muito realizado. Um profissional que fala de prevenção indicada, ele fala muito bem de prevenção universal, né? E você pode aprimorar muito mais. Pense na Liga da Prevenção e conseguir participar, ter mais oportunidades de conhecimento, né, de enriquecer esse seu conhecimento e a partir dele facilitar os seus trabalhos, né? Bom, tudo isso fica muito legal se for medido. Indicadores de acompanhamento junto com indicadores de impacto, você passa a ter uma condição de demonstrar que você não errou o público-alvo, que foi sucesso a sua atividade e você pode fazer isso de forma progressiva. Este ano eu tive esse resultado, o ano que vem, aplicando a mesma metodologia, eu vou ter um outro resultado. Primeiro que a comunidade já está sabendo do seu trabalho. Será muito mais participativo. Terá muito mais pessoas. E você vai trabalhar com um público que está sendo incentivado por pais. E aí fica muito mais fácil de você melhorar a sua apuração de resultado e de impacto, ok? Então, pensa nisso, é possível e é muito legal. Gente, cada momento que a gente fala de prevenção, a gente acaba falando também de fator de risco e fator de proteção. Eu escuto algumas vezes pessoas que participam de atividades, palestras, que a gente está presente, e eles falam, mas tudo é fator de risco e proteção? Pois é, principalmente na prevenção, você tem que estar deixando muito claro o fator de risco e deixando muito claro o fator de proteção, tá ok? Mesmo porque, para cada ambiente que você for trabalhar,
você vai ter esse ambiente, vamos entender como sendo domínio, você vai ter, digamos assim, fatores de proteção correspondentes, fatores de risco correspondentes, ok? Pensa em você fazer uma atividade na comunidade e você poder levar essa informação. Quais são os fatores de risco na comunidade? Lembre que na comunidade ele está bem exposto, né? Ele nasceu na comunidade, ele conhece todo mundo, né? Ele sabe quem está fazendo uso, ele sabe onde fica a biqueira, onde o traficante também fica. Quer dizer, é de conhecimento público e principalmente de conhecimento desse jovem. Então como é que você vai levar essa informação e como você vai separar o fator de risco e o fator de proteção? Fator de proteção, a gente sempre fala que família é um fator de proteção. Gente, só não podemos assumir que família é um fator de proteção 100%, ok? Tem questões que acontecem na família. E imagina alguém sofrendo essas questões na família e sendo um ser que não sabe se defender, principalmente criança, adolescente, ok? Pensa nisso, aonde ele vai procurar refúgio fora da casa, fora da família. Então você não pode assumir que fator de proteção da família é um fator de proteção total, ok? Bom, mais uma coisa, como domínio, você pode pensar na escola. A escola sendo um fator de proteção, se ela trabalhar prevenção universal e principalmente seletiva, olha, tá de bom tamanho para a escola, viu? Ela vai ser um fator de proteção e o jovem vai se sentir abrigado dentro do conhecimento, dentro do que for feito de atividade para ele ali de prevenção às drogas. Funciona, escola, funciona. Bom, e família? Já falamos, mas a família como fator de proteção e pais preocupados, pais participativos, vão ajudar bastante. Lá para frente, um pouquinho mais, eu vou falar sobre algumas dicas de prevenção na família, que vai ser bem interessante para você. Não sai daí que você já vai saber um pouco mais. A questão de grupo também é bastante importante, né? Como ter esse domínio. Grupo, ele é um domínio porque ele é muito específico. E o grupo, ele tem algumas ações que pais e mães não estão preparados para resolver. Olha, se você é pai, se você é mãe, né? Eu costumo falar da mãezinha porque cada um tem a sua e protege muito. Se você é mãe e está do outro lado aí assistindo, você talvez passou por uma experiência como essa, mas se não passou, se previna. O grupo é muito mais forte do que pai e mãe, né? Ele é mais forte do que a família. Então nós temos que ter uma estratégia muito boa para poder ter domínio sobre esse grupo. E como a gente vai fazer isso, eu acho que vai ficar também lá pelas dicas que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês se situarem. Bom, se você é um prevencionista aplicando uma informação relacionada ao grupal, você precisa pensar nos fatores de risco e proteção que envolvem esse jovem que está nessa situação, e tem bastante relacionada, viu? A escola principalmente, entrada de escola, baladas, saídas, permissividade de pais, pensa nisso como um fator de risco e fator de proteção, aonde ele tem oportunidade de cultura, onde ele tem oportunidade de crescimento, aonde ele tenha direito de voz. O jovem de hoje não tem direito de voz, esse que é o grande erro nosso. A gente precisa trabalhar isso e disponibilizar para que esse jovem cresça, para que ele tenha direitos de se manifestar e que ele tenha condições, né, de se manifestar. Vamos falar um pouco da prevenção que nós vivemos no dia de hoje, né? Essa prevenção que ela tem 20 anos e está sendo aplicada num jovem. Esse jovem que já é uma geração Y, né? Uma geração muito mais ativa, inteligente, preocupado, rápido, né? E esse jovem que nós estamos tentando aplicar uma prevenção antiga. E aí a gente se pergunta, né? Por que não deu certo? Não deu certo justamente que a metodologia é antiga, né? Nós temos que valorizar o jovem pelo tempo atual. Por isso que a nossa atividade de prevenção, ela tem que ir à altura. Ela tem que estar precisa, né? Ela tem que ser coerente. O jovem tem que entender o que nós estamos falando e ele tem que gostar do que nós estamos falando. Não é difícil. Você tem que mudar um pouquinho aí o que você está fazendo de prevenção, né?
Uma prevenção de 1994, que é uma prevenção que naquela época ela tinha um grande sucesso pela efetividade, hoje ela não tem nenhuma efetividade. O jovem de hoje não tem muito tempo, então ele não vai ficar te escutando todo esse tempo numa palestra. Não funciona assim. Temos que mudar algumas coisinhas, tá ok? Eu quero que você pense comigo em algumas atividades que seja bastante interessante para esse jovem e que ele possa participar, tá? Então, eu quero que você pense da seguinte forma: o jovem precisa falar sobre o que ele está pensando, sobre o momento atual, né? Sobre as queixas, sobre as dúvidas, não é verdade? E sobre o que ele está sentindo. Um forte desejo de uso, porque afinal de contas ele é um ser humano. E ser humano como eu, você, sabemos muito bem que a experimentação, a curiosidade tem a ver com o nosso dom. O dom dado por Deus, e aí a gente tem que respeitar esse tipo de coisa, né? Algumas pessoas falam, mas isso não pode ser, né? Olha, se você for uma mulher e a gente começar a falar de alguns produtos, né? Eu lembro muito bem que aquele produto Mac americano lá, que as mulheres param lá e ficam doidas, porque esse é o melhor produto, né? Eles são muito interessantes. E se ficar falando dessas coisas e possibilidade, pronto, já instigou. Esse é o dom. E é da mesma coisa se a gente falar sobre drogas. Vai instigar esse jovem, né? E de jovem para jovem instiga muito mais. Então temos que valorizar essa situação e temos que se preocupar. O que eu posso levar de informação para esse jovem? Eu levo informação do que preocupa ele. Realmente ele está sabendo que está rolando um assunto sobre um efeito de uma determinada substância. Mas ele não sabe do risco, ele não sabe dos prejuízos, ele não sabe que pode virar uma dependência. E a partir daí a coisa vai ficar muito mais preocupada, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu acho que a gente pode pensar da seguinte forma. Vamos dar informação levando para ele a preocupação e ele ficando à vontade para poder falar com a gente, né? Como ele não tem oportunidade de falar sobre drogas e álcool, né? E eu posso afirmar isso, né? O pai, boa parte deles estão cansados, trabalharam, né? O pai tem toda essa responsabilidade, né? Ele tem que trabalhar, levar recursos para casa, garantir que a família tem um bem-estar. Então, é difícil ele ter tempo quando chega tarde da noite, né? Eu imagino ele chegando tarde da noite, o filho com aquele controle remoto cheio de botão, querendo desafiar ele para um jogo. É difícil. Mas olha, pai, você precisa fazer isso. E eu falo que você precisa fazer isso porque uma das formas de prevenção em casa, justamente, é abrir os canais de comunicação. Já vou falar disso, tá? Eu vou instigar bastante vocês. Mas já vou falar de canais de comunicação e vai ser bem legal. Você vai ver que fazer prevenção em casa é possível, de uma forma onde você é respeitado e de uma forma onde seu filho te considera bastante, a ponto de abrir com você a questão de drogas e álcool. Não é verdade? Então, se você está preparando uma atividade para ser feita para jovens, pense em valorizar o que o jovem já sabe sobre as drogas, do que ele já viu, do que ele já leu, do que ele já percebeu. Pensa nisso, senão você vai ser repetitivo, e ser repetitivo não ajuda de forma alguma, ok? Então, uma atividade bem interessante é fazer uma atividade talk show, onde fica uma plateia e você tem condição de passar essa informação. Essa informação, olha, os prevencionistas de cabelo branco que me desculpem, mas a gente tem pouco êxito em passar informação justamente pela caracterização de pai e vô, né? Então eles acabam ficando um pouco resistentes. Para evitar esse tipo de coisa, pense em pessoas mais joviais. Nós ainda, com nossos cabelos brancos, somos ótimos organizadores e planejadores. E nós temos grandes funções nisso. Mas para aplicar a atividade, pensa no jovial e principalmente se essa informação for passada. De jovem para jovem, ela vai ter um êxito muito, mas muito interessante. No talk show, passa a informação preocupante e aguarda o retorno desse jovem. O retorno do jovem vai ser justamente por meio de perguntas, de dúvidas, onde você pode esclarecer muito mais. Mas pense que você tem que falar pouco.
O evento foi feito para ele falar. E a sua parte é justamente explicar o que ele tem de dúvida. Se você falar muito, você vai tirar um pouco desse brilho, né? Eu diria que você leva a informação como um insight, não leva a informação como uma palestra, para poder ter sucesso e ter um retorno do jeito que você está querendo. Deixa ele participar. Se você pensar que um lúdico vai te ajudar, música, dança, street dance, dependendo da comunidade, gosta muito do hip hop, né? O hip hop ele já vai completo, ele leva o mestre de cerimônia, que é o MC, ele leva o DJ que faz a música lá naquele squash, ele leva também os b-boys que dançam. Olha, tudo isso é muito atrativo para o jovem, é muita informação e ele está sempre ligado nisso. Dependendo da comunidade, valeu a pena, leva esse tipo de coisa que funciona. Eu tenho outras coisas na manga, né? Eu levo o rock de prevenção, eu levo que é o rock consciente, eu levo o funk consciente, né? E levo também o hip hop de consciente. Então a gente tem várias situações assim legais que dá para levar e animar e deixar bem gostoso. Esse lúdico tem que funcionar da seguinte forma: durante o tempo que você apresenta, né, que tem que ser de 3 a 5 minutos a sua proposta relacionada à discussão da prevenção, por meio daquela substância, o retorno que ele tem que te dar de pergunta, você responde em 10 minutos. As perguntas têm que ser respondidas rápidas, viu, gente? Não pode ficar demorando, se alongando, e você tira direito de outro jovem fazer pergunta. E você perde essa empatia que você criou. Se você criou essa empatia, continue em cima dela que vai dar tudo certo. Eu garanto para você que ao final da atividade, que não pode passar de 1 hora, você vai falar assim: eu intercalei música com cada substância, eles curtiram, dançaram, gostaram, no final me deram um retorno positivo. Lembre-se que você mandou a informação e você não tem como medir o êxito dessa informação, a não ser médio e longo prazo. Depois você trabalha medindo isso. Se você aplicar um assist, justamente o questionário, com todas as drogas, para saber o que é aquela população, olha, é jovem, escola, se você está fazendo essa atividade, ou é comunidade, você passa a ter esse retorno e você depois vai avaliando como foi de resultado. Mas você pode aplicar o audit também, que é só sobre o álcool, que também dá para você ter esse resultado, né? Mas esse questionamento crítico do jovem é bastante legal, viu? Tem um retorno assim, vou te dizer que é um dos melhores. Eles têm muito para falar para a gente, né? É uma pena que a gente disponibiliza tão pouco tempo para esse jovem. Bom, se você está aplicando essa atividade na escola, pense em envolver os professores. Então, professores, tem muito do que você faz, do que você se especializou, do que você ensina, tem muito para falar sobre substância. Pensa nisso, relacionado à estatística, relacionado à terminologia, relacionado à história. Pense em colocar isso antecedendo o momento do trabalho de prevenção. Se você fizer isso, vai ser legal, ele vai ter mais assunto para estar perguntando e dúvidas para estar sanando. E aí vai ser interessante com o profissional que está à disposição dele num evento grandioso que, lógico, a escola vai proporcionar. Se a escola achar isso legal, ela pode criar um projeto e a coisa ser anual, não é mesmo? E se ela gostar mesmo disso, faça um programa, vai ser bem interessante, você vai cuidar de todos os seus jovens. Uma coisa bem legal de fazer relacionado à juventude são encontros da juventude. A escola pode promover isso dentro dos próprios dela. Não depende de ninguém e ela faz isso tranquilamente. Pelo menos ela está preocupada com a população jovem que participa com ela dentro da escola. Gostou? Achou legal? Faz isso também, escola, com os pais. Dá um momento para os pais, para eles entenderem. O filho está levando a informação e eles têm que colaborar do outro lado, né? Hoje, você sabe muito bem que a nossa cultura aqui no Brasil é ter bebida em casa, é ter bebida na geladeira para algumas famílias. Então isso é muito preocupante, né? A gente prepara o jovem com todo esse conhecimento e essa cultura e depois a gente critica quando chega um momento que ele quer fazer uso da bebida, né? E pior, né? Ele quer fazer uso na mesa, com você, porque já que você é um pai liberal, bebe em casa, fica alterado em casa, ele assiste tudo isso, né? Mas isso é para pensar. Dentro da escola, eu acho que fazendo uma atividade para pais, na comunidade também é possível fazer isso, a gente tem toda a chance
de conscientizar os pais para que eles também se envolvam. E lógico, se é uma questão cultural, ele pode muito bem trabalhar isso somente com ele, né? Só com a família dele. Bom, mais outra coisa relacionada à escola, pode fazer a semana da prevenção. Olha, independente se está acontecendo uma semana no país, uma semana na cidade, faça a sua, né? Se preocupe com o seu jovem. Vai ser bem legal, viu? E dentro dessa semana você trabalha toda essa questão de cada matéria, fazer o seu trabalho, apresentar algum trabalho. Acho que pode pensar numa peça de teatro organizada pelos próprios jovens, né? Colocando como é que eles veem, esse ponto crítico é interessante para ser analisado depois. E aí entra os profissionais para poder fazer um trabalho. Talk show é legal, né? Discussão, crítica. E também um depoimento, eu acho que cai muito bem assim como realidade, não é verdade? Bom, forma de prevenção rápida, tem bastante, viu? Porque esse jovem, se ele é rápido, se ele é preciso, comunicativo, inteligente, então você pode fazer isso de forma bem precisa. Pense no chat, onde ele pode rapidamente fazer a pergunta dele. Olha, o chat está tão disponível, ele pode ser por meio do Facebook. E o Facebook te dá essa garantia, né? Se você é um especialista, prevencionista, pode muito bem fazer isso à distância, né? Dentro da escola, você cria um grupo, fica à disposição e eles fazem a pergunta e você responde, sabe? Com uma certa quantidade de gente que você consiga dar conta. Se aumentar a população, você aumenta o número de especialistas, mas sempre dando essa informação mais precisa, né? Algumas pessoas não se sentem à vontade de fazer pergunta em público, mas no chat ele vai se sentir bem à vontade e bem disponível, porque essa informação é rápida, ele tem condições de fazer isso. Outra forma, o WhatsApp. Já pensou nisso? O WhatsApp está mudando o mundo. É tudo rápido, preciso, e o jovem gosta muito disso. Então, se você tiver um grupo que ele não seja permanente, ou que ele seja permanente, onde o jovem adere a esse grupo espontaneamente, de forma temporária, só para ele sanar a questão e sair do grupo, ou então de forma contínua, ele quer ver o que está acontecendo de novidade. Pensa nisso, que é uma prevenção bastante interessante e vai ajudar bastante os jovens a poder esclarecer a questão das drogas e álcool. Bom, essas são ideias relacionadas, assim, rápidas, que você pode fazer com uma atividade com jovens, né? E na comunidade. Agora, pensando em família, hein? Pensando em família, onde eu vejo as mãezinhas falar assim, como é que eu vou lidar com a situação se eu não sei nada? Então aí eu quero que você remeta ao início da conversa, que nós usamos ainda uma prevenção em grande parte do país, inclusive na cidade que você está, de 1994. Significa que esse pai, ele aprendeu com o pai dele essa prevenção, já que nós não temos cadeiras específicas em escola, ou ele aprendeu por si, foi lá, procurou informação, montou e falou, agora eu vou orientar meu filho. Pensa nisso, se ele tem essa condição, essa preocupação, então o que a gente pode fazer nesse sentido é esclarecer essa família para que ela tenha recurso próprio. Vamos lá? Primeira dica. Pai, mãe, abra canais de comunicação. Canais de comunicação, e tem vários com os seus filhos, quer saber? Tem a escola, como é que vai a escola, como é que vai as matérias, quais são as dificuldades. Deixa ele falar para você, veja o que você pode ajudar. E eu quero lembrar pais e mães que filhos é uma grande responsabilidade. Você já sabia disso, mas tem mais responsabilidade ainda, não é só educar não. Tem a responsabilidade de que boa parte do que seu filho vai viver foi o que você não viveu na idade dele. Então aproveite, não perca tempo. Viva o que ele está vivendo, que você vai também tirar proveito desse momento, né? Você vai viver junto com ele, vai ser muito mais emocionante. Agora vai ser com parceiros, né? Você com a filha, você com o filho, e eles vão ter uma coisa muito melhor, um pai participativo e um pai amigo. Não é um amigo que libera, não, é um amigo, aquele para as horas que ele precisa, que compreende dele, que é pau para toda a obra. Eu tenho certeza que você, pai como mãe, você já é pau para toda a obra. Eu tenho certeza disso. Mas você pode melhorar muito. Todo esse trabalho de abrir canais de comunicação vai ajudá-lo que seus filhos não procurem essa informação lá fora com o outro. E esse outro tem muita intenção no teu filho, pode ter certeza.
Então você vai evitar que esse tipo de coisa aconteça. Vamos falar de outro canal de comunicação? Esporte. Que time seu filho torce? Nem sempre ele torce pro time que a gente torce, na verdade. Às vezes ele torce pro time do sogro, né? Do avô. O avô teve mais êxito. Mas você tem que saber tudo do time dele. Você tem que saber as novidades, troca de técnico, troca de jogador, se ganhou ou não ganhou, para ter assunto com ele. Pensa nisso? Abrir canal de comunicação é estar atualizado. Porque o seu filho vai estar atualizado. Ele vai tocar em assuntos para você que você não está preparado. E você nunca pode ter essa situação. Olha aí, pai, tem bastante forma de fazer isso, viu? Você entra em alguns aplicativos, ele fica te informando do time e o que está acontecendo de novidade. É a chance que você tem de estar informado e falar com seu filho. Então, seja lá, eu estou falando time, mas pode ser qualquer outro tipo de esportes, né? Tem outros canais de comunicação, tem vários, né? Tem música, ele gosta de um estilo de música. Já pensou se você coloca a música que ele gosta no teu celular para tocar? Ele vai achar que você é um pai muito atual. Pense em abrir canais de comunicação. Tem vários canais de comunicação que você pode estar trabalhando. Abrir o canal de comunicação, você vai se dar muito melhor. Essa é uma dica para pais, hein? Bom, faça o primeiro acordo com o teu filho. Não abra mão disso. O seu filho precisa desse acordo. E esse acordo vai ser fundamental para que ele aprenda a fazer outros acordos na vida. A vida é de acordos, na realidade. A gente tem que ponderar muita coisa. A gente tem que cumprir muita coisa do que a gente fecha como responsabilidade. E você vai ter que cobrar isso, principalmente da primeira balada que ele for. Não importa, né? Fica de olho. Faça com ele as perguntas com quem, quando, que hora você volta, não é mesmo? Se tem dinheiro. Essas são perguntas básicas, né? E faça ele cumprir. E quando ele voltar, recepcione ele com um abraço. Esteja acordado para fazer isso, viu? Recepcione com um abraço. Prepare alguma coisa para comer, que ele nunca vai estar preparado. Chegar de balada, comer, nunca vai estar preparado a tal ponto. Quando você deu o abraço, você passou o scanner nele. Sentiu o cheiro, você conhece seu filho, hein, pai? Você conhece seu filho, mãe? Você sabe muito bem como ele é. Então ele voltou alterado, tá com o olho vermelho. O que é isso? Fez uso de alguma coisa? Olho vermelho é maconha, né? Geralmente a maconha e globo ocular, os dois não combinam, né? Usou maconha e olho vermelho. Mas enfim, você pode se indagar, é todo direito seu de pai, não é mesmo? Bom, mais cheiros, cigarro, bebida e etc. Pensa nisso e depois você senta com ele para tomar um café e pergunta como foi a noite dele. E o que teve de novidade. Deixa ele falar para você. Afinal de contas, vocês são amigos e ele precisa fazer essa participação para você. Alguns países investem muito em publicidade, em filmes de curta-metragem, referente à prevenção, né? E alguns países têm muito êxito nisso, né? Faz parte da política do país e tal. Nós estamos meio carentes disso, né? Os últimos que aconteceram já tem mais de um ano e foi muito esporádico e fora do horário nobre. Então, só algumas pessoas puderam perceber. Ou então é a indústria do álcool que faz isso, né? Ela que faz a prevenção. Ou seja, ela cria a situação quando ela vende, disponibiliza. E depois ela faz a propaganda para amenizar, né? Mas ela está sempre querendo repor o mercado dela, né? Então isso é meio duvidoso para a gente. Mas enfim, organizações não governamentais e o próprio governo federal está muito carente de preparar esse tipo de coisa, né? Uma atividade que realmente a gente entenda como sendo uma atividade importante, levou a informação, está deixando claro sobre a questão e o risco da bebida alcoólica com nossos jovens. Então nós temos que pensar nisso no sentido de que tem outros materiais de outros países que a gente pode estar utilizando. Eu uso muitos materiais, principalmente americano, inglês, que tem assim resultado interessante. Eu vejo também que alguns materiais para uso nesse sentido francês, ele é um pouco mais impactante, né? Um pouco mais forte. Talvez a gente aqui como brasileiro, que a gente pega muito leve nas situações graves, então a gente não está acostumado e pode estranhar um pouco, né? Isso não é muito legal. Mas enfim, na Inglaterra tem um programa dele chamado Talk to Frank, né? Ou seja, fale com Franco. E funciona da seguinte forma, é um número de telefone. Se você tem problema com drogas, fala com Franco, Talk to Frank.
E é assim que eles falam, né? Eles costumam dizer que 1 a cada 3 ingleses tem problema com drogas. E aí eles têm umas propagandas assim bem interessantes, pessoas que estão andando, trabalhando com pessoas agarradas no corpo, né? E aí você se questiona, você fala, não entendi direito, hein? Quem é que usou droga ali? Quem está agarrado ou quem está carregando os agarrados? Lógico, gente, que é o carregando os agarrados, né? Imagina o peso que ele está levando aquilo, e aquilo simboliza a droga. Um negócio bem assim interessante como informação. Outros na piscina, aonde todo mundo vai receber o prêmio, e justamente aquele que fez uso de substância está com a calça baixada, né? Então é diferente dos outros, né? E um outro que pega bastante, que é relacionado à mãe querendo falar sobre drogas com o filho. Então quando ela pede para ele sentar e ele fala assim, mas o que nós vamos falar? Ela fala sobre drogas. Aí nesse exato momento, o menino pega o microfone e chama a polícia, que já está esperando do lado de fora. Ou seja, dando a ideia de proibição de falar mãe e pai sobre drogas, né? Mãe e pai com o filho sobre drogas. Deu para entender? Tudo rapidinho assim, ó, 20 segundos, 25 segundos, 35 segundos, é muito rápido. Você pega tudo isso e fala, interessante. Bom, o Talk to Frank também tem uns negócios legais, né? Então, em baladas, em lugares de concentração de jovens, eles colocam assim, bem pequenininho no mictório, uma informação sobre a cocaína, sobre a maconha, né? E pedindo, se tem problema com drogas, liga pro Franco, Talk to Frank, número 0800 e tal. Aí quando a pessoa tá urinando, né, e eu tenho que falar isso, né? Nós como homem, a gente fica mirando o alvo. Então ele fica mirando aquele alvo e naquele tempo que ele está mirando ele se concentra. Pegou a sacada? Naquele tempo ele levou a informação. As mulheres, eles colocam no espelho. Então enquanto ela está se maquiando, tem alguma coisinha no espelho que está chamando a atenção dela. Aí ela força para ver o que é. É uma mensagem relacionada ao uso de cocaína no banheiro. É uma mensagem relacionada à preocupação com o uso de drogas. E lá a mensagem novamente. Talk to Frank, número 0800 alguma coisa. São informações legais e sacadas, sabe? Não agride ninguém e leva informação. A pessoa vai se tocar. Aquele que está fazendo uso de substância, chega a determinado momento que ele vai ser incomodado. E ele tem que saber onde procurar ajuda nesse momento que ele está sendo incomodado, né? Então essas informações do Talk to Frank são legais para a gente tirar como ideias, né? Bom, lá em Los Angeles eu vi um serviço chamado Sancha. NHSA, difícil de pronunciar, mas é um serviço tão interessante. Ele faz um trabalho de escola segura, estudante saudável, valorizando o estudante para falar sobre drogas e álcool, né? E participando. Outra ideia é inteligente demais para iniciar, ou seja, inteligente demais para iniciar o uso de drogas, porque ele tem todas as informações. E aí a gente pode pegar um gancho para falar o seguinte. O que nós precisamos fazer hoje aqui no nosso país é dar condição para que esse jovem tenha informação, porque quem vai tomar a decisão do uso da substância vai ser ele. A substância não será colocada na boca dele à força, né? Ela não será, de certo modo, administrada à força com ele. Ele vai ter que aprender isso, todo sobre a substância, relacionado à origem, relacionado à higiene, relacionado ao risco e principalmente ao prejuízo, e podendo levar ele à dependência, que vai mudar todos os planos dele, para ele poder fazer de forma consciente uma opinião. Ele vai usar ou não vai usar? E deixar claro para ele o seguinte, você está decidindo somente a sua vida. Se você usar e entrar nessa questão de risco, né? Aquele risco de esquizofrenia, né? Que é um risco de saúde grave, a dependência que vai mudar o seu futuro relacionado, o que você tinha planejado, o que seus pais tinham planejado para você, o que estava contando pelo menos que você ia fazer sua parte, então isso mexe com ele. E nesse exato momento ele vai parar, pensar para tomar essa decisão que pode decidir a vida dele. Então essa ação bem inteligente, que é inteligente demais para iniciar, provoca esse tipo de coisa, né? Tem informação suficiente para tomar a decisão. Eles têm uma outra atividade que é trabalho livre de drogas.
muito, muito interessante, onde faz todo o levantamento do local, todo mundo participa, né? E eles tiram assim um raio-x do local de conhecimento sem quebrar anonimato. Isso é bem interessante, é desafiante até, né? E tem outro, Centro de Aplicação de Tecnologias. É bem assim, avançado a gente pensar nesse tipo de coisa, porque a gente não tem possibilidade de fazer isso aqui. Eu vejo assim o penar do acadêmico científico em conseguir demonstrar, né, e isso chegar a domínio público, né, acaba chegando a uma classe, justamente aqueles preocupados que estão estudando ou aqueles que estão acostumados com o tema. Mas não chega no familiar da forma que ele precisa. Mas é muito penoso, né? Então esse trabalho nós temos que também pensar em como realizar aqui. Essas são algumas dicas de outros assim que funcionam muito bem, né? Esse trabalho dos Estados Unidos, ele se preocupa bastante com o homeless, que é o morador de rua que faz uso de substância, né? Então ele tenta resolver essa questão para diminuir a quantidade de moradores de rua. E ele coloca dentro do programa, da rede, onde esse dependente que está em situação de rua participa da rede, tem sua evolução e no final ele dá um lugar para o cara morar. É diferente isso, né? A pessoa ganha um espaço para morar, valorizado, trabalhando, com reinserção social. Olha que amplitude que é isso, o quanto nós precisamos crescer para chegar numa situação como essa, né? Ou seja, trabalhar com uma eficácia a ponto de investir na prevenção para diminuir o que você está gastando no tratamento. Deu para entender? Olha só como isso é diferente. Nós vamos evoluir aqui no Brasil porque nós estamos na fase ainda de justificar o orçamento. Gastamos muito para poder manter esse orçamento para o próximo ano. Não importa, nós temos que gastar. Isso não é eficaz, isso não é contínuo, isso dura, sabe quanto tempo? 4 anos. Mudou a gestão, acaba aquilo, vai ter uma nova situação que ainda não vai resolver. Nós temos que ter programas que tenham continuidade independente de quem senta naquela cadeira. E é isso que nós temos que saber lutar, temos que saber solicitar. Eu espero que você tenha gostado. Né? Sou especialista em drogas e álcool, mestrando em psiquiatria e psicologia médica, trabalho e estudo, faço parte da Liga da Prevenção, essa ideia maravilhosa que agora está unindo todos os prevencionistas para poder ter uma plataforma de conhecimento e de passar informações, né? Se inspirando nos trabalhos do Senad, se inspirando nos trabalhos do acadêmico científico, outros que aqui em São Paulo têm trabalhado e se organizado muito bem, o UNIAD, né? O DED, outros que estão se organizando e passando informações para o CEBRID, não vamos poder esquecer disso, USP, GREAS. Então, é importante que a gente esteja organizado para passar a informação. Sou um ativista da prevenção, acredito na recuperação porque ela é eficaz, né? E a longo prazo já está claro para todo mundo aí que é possível. Então, muito obrigado, invista na prevenção, pense na tua família e pensar em prevenção é pensar saudável.